Estamos de volta com Programação Nacional e hoje nós estamos falando sobre o Ciesp. Eu estou aqui conversando com José Nunes Filho, diretor titular da regional aqui de Campinas. Bom, eu deixei uma pergunta no ar. Nós estávamos falando que nossa região aqui, costumamos dizer que é uma região bem rica no quesito daquilo que o senhor mesmo estava falando, né, de tecnologia e tudo mais. Mas como é que é isso daí na dimensão nacional? Nós temos outros polos como este aqui ou não? Temos, mas esses polos, a maioria deles estão aqui em São Paulo mesmo. Nós temos São Carlos, nós temos a área de São José dos Campos, o Vale do Paraíba, na indústria aeronáutica, aeroespacial, mas esses polos estão mais localizados aqui em São Paulo. Florianópolis tem se destacado um pouco agora, mas como Campinas não existe. A gente trabalha muito com produto, matéria-prima, né? Acho que a gente se desenvolveu muito mais nessa área de produção de matéria-prima. Acho que carece um investimento no país de se trabalhar mais com o segundo produto do setor. Você diz para produzir essas matérias-primas aqui? E vender a matéria. Isso não sei até que ponto isso compensa, porque nós importamos, por exemplo, chips. São equipamentos pequenos, de baixa densidade, que você, numa caixa, você transporta uma quantidade, um valor agregado enorme e que você precisa ter uma produção em massa gigantesca. Não compensa produzir, compensa montar o equipamento aqui, desenvolver tecnologia para desenvolver equipamentos novos, mas usando alguns componentes importados. Isso é normal, porque a indústria hoje ela é globalizada. Ela compra peças de um país, outra peça de outro país e montam os seus produtos. Algumas peças ela mesma produz, mas esses componentes, a maioria deles podem e devem ser importados e que seja desde que baixe o custo total do produto. Bom, a gente tinha falado um pouquinho sobre a questão do que o senhor achou de 2019 e tudo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa expectativa do Ciesp em relação a este ano. Economicamente, nós temos aí uma projeção de crescimento para 2020? Sim. Como é que o senhor Nós está estamos muito otimistas. Nós estamos aí, a indústria, de uma forma geral, está otimista. 2019, que se esperava que atingisse aí um PIB de, no máximo, de 0,8%, nós terminamos com 1,17%. Então, os pessimistas perderam aí, porque nós somos bem. E para o próximo ano, hoje, se você pegar o Boletim Focus do dia 20, eles falavam em 2,35%, 2,32% de PIB para o ano que vem. Nós estamos falando em PIB de 3%, ou até acima de 3%. O Focus, normalmente, ele se baseia no que está acontecendo no momento. Nós estamos vendo o que nós estamos projetando para frente. É claro que a economia é como nuvem, ela muda, a cada segundo ela muda de posição e muda de face. Depende do que aconteça algum fato extraordinário. Pode ser um fato político interno, pode ser um fato econômico externo. A recente crise comercial entre Estados Unidos e China nos afetou aqui. Afetou com desvalorização do real, com os dólares altos, com uma situação de insegurança econômica, a bolsa caiu. Então, tudo isso nos afetou. Nós não fizemos mal nenhum, não fizemos nada errado. Fomos atingidos por uma crise externa. A recente quase colisão entre Estados Unidos e Irã, né? Também criou um clima, ficamos uma semana, 15 dias... O petróleo já disparou. Subiu o petróleo, tudo. Então, essas coisas todas... E até um desses fatos esses fatos internacionais, por exemplo, impediram que a nossa inflação, ano passado, terminasse em 3,6% a 3,8%, que era esperado. Ela terminou em 4,13%, em função da alta dos combustíveis, que não era um problema interno brasileiro, era um problema externo. Assim como a alta do dólar no final do ano, que o real depreciou muito no final do ano. Então, isso alterou aquela expectativa de inflação. Nós tivemos, mesmo assim, foi fantástico. Nós ficamos abaixo do centro da meta. Essa meta é o que o governo projeta de inflação durante o ano. O centro da meta era 4,5%. Nós ficamos com 4,13%, que foi um excelente resultado, sem dúvida. Bom, essa projeção tomara que perdure para 2020. Para 2020, a expectativa do Banco Central é de 3,62%.
Bom, vamos esperar. Bom, José, vocês têm no site de vocês tem uma campanha contra os juros mais altos no mundo. O que seria essa campanha para a gente poder entender? Não é no mundo, é no Brasil. Tá. O que acontece, nós temos uma taxa Selic hoje de 4,5%. É a taxa Selic mais baixa da história do Brasil. Nunca teve uma taxa Selic tão baixa assim. Essa taxa Selic ela é importante para o Brasil, porque, só para você ter uma ideia do que ela representa, o ano passado nós pagamos de serviço da dívida pública, serviço da dívida pública são juros, amortizações, é o que custa a dívida pública nossa, que é uma dívida pública de 4 trilhões 205 bilhões de reais. Então, isso custa para o Brasil, o ano passado custou 8,65% da dívida, que foram 365 milhões. Mas só o fato desse juro ter começado a baixar em 2019, em 2018 nós pagamos 415 bilhões de serviço da dívida. Em 2019 pagamos 375 bilhões. São 50 bilhões a menos em função da queda da taxa de juros. Eu estou falando nesse caso do juro taxa Selic, que é a taxa referencial de juros que o Banco Central, que o Banco Central discute todo mês. Agora vamos falar da taxa de juros que realmente é cobrada das empresas, dos consumidores, que é a taxa que os bancos cobram. Como você sabe, o que garante o sucesso do capitalismo é a concorrência. Você não consegue tabelar preço. Todo o mágico que tentou tabelar preço se deu mal. Sim, é mercado livre, né? O mercado se autorregula. Para que ele seja autorregulável, ele precisa ter concorrência. No Brasil tem um cartel de 5 grandes bancos. Tem os 5 grandes bancos, eles têm as mesmas taxas, as mesmas cobranças, e isso custa muito caro para o país. Custa muito caro para as empresas, custa muito caro para o consumidor. Isso afeta dos dois lados a indústria. Afeta a indústria porque o consumidor tem uma taxa de juros muito alta e dificuldade de crédito para comprar. Então, ele não pode comprar o produto produzido pela indústria. A indústria, por sua vez, ela tem uma taxa de juros muito alta e uma dificuldade muito grande de conseguir crédito e créditos ágeis, créditos dinâmicos, créditos eficientes, para que ela possa transformar aquilo em produção. O mundo inteiro, a produção vive disso aí, do crédito. E no Brasil isso está na mão de 5 instituições bancárias que representam, eu falo, um cartel, um verdadeiro cartel com os juros lá em cima. É só você ver quanto é a taxa Agora o governo obrigou os bancos a tabelarem a taxa do cheque especial, as taxas de... Mas é um absurdo. Então, enquanto não houver concorrência, já está havendo. Nós já temos bancos, alguns bancos né, empresariais crédito, especializados, cooperativas de crédito, fintechs. Nós, no CIESP, nós temos dado um apoio muito grande para as fintechs, para as cooperativas de crédito. Nós temos feito salas de crédito para os nossos associados e para todas as empresas da região, com a presença de fintechs, de cooperativas, de bancos alternativos. Os outros 5 bancos também, se eles querem ir lá, são bem-vindos. São muito bem-vindos, só que eles vão ter que se adequar as taxas de juros que os outros estão oferecendo. São bem-vindos. Normalmente eles não vão, mas... Para as pessoas poderem entender um pouquinho, Zé Nunes, como é que funciona nos outros países, nos países do primeiro mundo, por exemplo? Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra... Tem centenas de bancos. O que nós assistimos aqui no Brasil nesses últimos 15 anos, foram os bancos comprando outros bancos, comprando outros bancos, formando grandes conglomerados e praticamente eliminando a concorrência, que é saudável, é salutar. O banco é a única instituição que não corre risco nenhum. O banco nunca perde. Vocês já viram o banco ter prejuízo alguma vez no Brasil? Não tem Fica prejuízo. Com o banco. E quando o banco te empresta R$10, ele te cobra 100 de garantias. Cobra muito acima do que você pegou. E se você não tiver garantias plenas, você não consegue pegar dinheiro nenhum do banco. O banco não corre risco. Então, hoje, você ser um empresário, você tem que ser realmente um mestre hoje para você conseguir manter a empresa. Sim. Esse é um dos fatores que nós achamos. É claro que é importantíssimo que nós sigamos fazendo as reformas estruturais do Estado brasileiro. Nós fizemos a reforma trabalhista parcial, fizemos a reforma da Previdência, temos que fazer a reforma tributária, temos que fazer a reforma administrativa para que o governo gaste só o que arrecada. E
temos que criar uma situação bancária no Brasil que permita crédito produtivo, que possa ser usado na produção e que não onere e não tire o produto, não tire a competitividade do produto. Seja uma coisa justa para o banco e justa para a empresa. O que seria hoje um cenário ideal para uma empresa, para a gente poder entender um pouco? Cenário ideal, o que eu acho que o cenário ideal já está se formando. Está se formando com essa mini reforma trabalhista, que nós preferimos chamar de modernização das leis do trabalho. Ela deu um pouco mais de competitividade para a CLT. A CLT ela é uma lei antiga, da década de 30, do governo de Getúlio Vargas, está ultrapassada. E ela hoje ela é contra o emprego. Ela trabalha para não gerar emprego, para extinguir emprego, porque o custo da CLT é tão alta para a empresa e para o trabalhador que fica inviável. Então, isso tem que continuar sendo revisto com novas reformas. Você vê que hoje todo mundo quer ir para os Estados Unidos, estão até fazendo, o Trump quer fazer um muro até para parar de gente para lá. E lá não tem direito trabalhista nenhum, não tem CLT, não tem nada. Mas todo mundo quer, sabe o que tem lá? Emprego. Nós temos direitos e não temos empregos. Então, nós temos que resolver, porque o principal direito do trabalhador é o direito ao emprego. E é isso que as leis têm que garantir, direito ao emprego. Então, o dia que nós tivermos isso, a situação melhora para todo mundo. E o salário do trabalhador é para ele receber. Não é para ficar retido lá para pagar isso, pagar aquilo, paga sindicato, paga aquilo, paga outra. Não. Taxas e mais taxas. Se o dinheiro está na mão dele, ele faz com o dinheiro o que ele quiser. Ele investe para o futuro, ele cria um plano de previdência, para fazer qualquer coisa. Mas o que acontece hoje é que você contrata um funcionário e paga por 2. E ele recebe a metade. Então ninguém ganha com isso. Então tem que criar um sistema mais moderno. Mas como eu te disse, nós precisamos dessas reformas. Mas outra coisa muito importante que está acontecendo é a queda na taxa de juros. Com essa taxa de juros a 4,50 de taxa Selic e essa inflação de 4%, não sobrou espaço entre a taxa, o IPCA, quer dizer, a inflação e a remuneração, não sobrou espaço. Então, hoje, aquele camarada que tinha dinheiro e investia em renda fixa, ele já não vai mais investir em renda fixa, porque a renda fixa não vai pagar nada para ele. Então, ele vai ter que investir em investimento produtivo, não é investimento parasita. Investimento produtivo, ele vai ter que investir no negócio dele. Tem muita gente que tem dinheiro e não põe no negócio, põe no banco. E o banco empresta juros extorsivos. Isso sempre é um negócio que nunca... essa conta não fecha. Então agora esse dinheiro vem para a produção. Esse dinheiro vai ter que ir para investimento de risco, bolsa de valores, ou investimento em empresa, investimento em negócios. Então, isso tudo vai fazer a economia começar a girar. Vai começar... Esse é outro fator importante, além das reformas estruturais do Estado que tem que seguir. Está tendo uma tendência mesmo. As pessoas estão começando a perceber que falam, olha, estou tentando arriscar um pouquinho, tirar o dinheiro da poupança, começar a investir aqui em umas questões de ações, que nunca se falava isso. Se ele está investindo em ações, o dinheiro das ações vai para o capital da empresa, para investir no negócio e gerar emprego, gerar riqueza para o país, gerar impostos. Tudo isso faz o país crescer, faz nós ficarmos um país rico, como são os Estados Unidos. Por quê? Porque lá isso aí funciona. Tem crédito, tem produção, tem emprego, tem imposto. Então, tudo isso junto forma um país rico. E nós, com o populismo, acabou com isso no Brasil, destruiu. O Brasil criou um falso capitalismo, o capitalismo envergonhado, então que não funciona, desse jeito não funciona, não dá certo. Não tem emprego, não tem salário, não tem recolhimento de tributos e vira o que virou. Então acho que nós temos a oportunidade de mudar isso com um governo mais liberal, com uma economia liberal, com uma economia moderna, competitiva, que possa ser igual às outras economias ocidentais da Europa, da América do Norte, para que nós possamos competir da Ásia, porque hoje nós não somos competitivos. Nós só somos competitivos na agropecuária, no resto nós não somos competitivos. Bom, esse é o programa Ação Nacional, que precisa ir para um rápido intervalo e volta já.